Ok. Ok. Olá pessoal, boa noite. Olha, ali está o Congresso. Estive lá hoje, durante o dia todo, à tarde no plenário do Senado. Abordamos algumas questões que estão aí em debate, estão na ordem do dia, né? E venho agora aqui para conversar com vocês do lado de fora, que é mais agradável, né? Para você ver também um pouco de Brasília do lado de fora. Deixa eu ver se está funcionando aqui, ô Wolf. Está funcionando, tá. Tá legal. Primeiro desejar a todos vocês aí uma ótima semana, né? Estamos começando a semana nesta segunda-feira. E ali está o Ministério da Justiça. Mostra lá, Wolf, um pouco, porque o assunto que vou tratar diz respeito ao Ministério da Justiça. E depois, um pouco além, o Ministério da Educação, né? E nesta hora não é identificável, né? Mas é logo ali, adiante fica o Ministério da Educação. Vou falar sobre os dois ministérios aqui, falar também sobre as nossas universidades federais, né? Ainda agora à tarde conversei com o reitor da Universidade Federal do Paraná e ele está convidando a bancada paranaense, né, os 3 senadores e os 30 deputados federais do Paraná para uma reunião na próxima segunda-feira na reitoria da Universidade Federal do Paraná. Mas eu começo pelo Ministério da Justiça. Nós tivemos hoje a notícia que o relator da medida provisória que trata da reforma administrativa do governo vai propor a manutenção, defende a manutenção, está no seu relatório, a manutenção do COAF no âmbito do Ministério da Justiça. Ou seja, ficaria com o ministro Moro o COAF. Por que essa discussão agora, né? Isso já estava definido, está inclusive no planejamento inicial do governo, na sua reforma administrativa, né? O COAF ficaria com o Ministério da Justiça. Mas há um movimento de parlamentares, de algumas autoridades, um movimento para transferir o COAF para o Ministério da Economia. E há aqui uma notícia agora que eu vejo no Antagonista, né, que o Centrão vai trabalhar, vai pressionar para que o COAF seja transferido ao Ministério da Economia. Alguns alegam que há necessidade de preservar o sigilo bancário, que informações não devem ser reveladas. Mas quem pode apostar que no Ministério da Economia há segurança maior em relação ao sigilo do que aqui no Ministério da Justiça? Ambos os ministérios são responsáveis pela preservação do sigilo, como nós aqui no Congresso. Nós também buscamos informações no COAF. Eu recebi inúmeras vezes nos últimos anos informações sigilosas do COAF. Essas informações chegam num envelope lacrado com uma tarja de sigiloso e quando eu recebia essas informações eu assinava um documento me responsabilizando pelo sigilo daquelas informações. É evidente, o próprio ministro Moro já assegurou que haverá sim respeito ao sigilo, que é um direito da cidadania, o sigilo bancário. E obviamente a revelação dos ilícitos praticados só ocorrem depois das investigações concluídas ou no curso das investigações. Obviamente, qualquer informação do COAF que não leva à certeza de ter o cidadão praticado um ilícito, ele estará protegido pelo sigilo. Não há nenhum interesse na revelação
de informações sigilosas antes da hora, até porque a revelação dessas informações sigilosas comprometem a própria investigação, retiram a eficiência da investigação. É fundamental o sigilo para o sucesso de determinadas investigações. Então não há razão nenhuma para se retirar do Ministério da Justiça, como está previsto, o COAF. Eu já disse da tribuna do Senado Federal da importância do COAF, do respeito que eu particularmente tenho pelo COAF, por reconhecer a sua importância, o seu valor e a sua eficiência. Em várias CPIs onde atuei, o COAF foi fundamental. Eu presidi CPIs, pelo menos duas, a CPI do futebol, a CPI da terra. Depois participei de tantas CPIs, CPIs dos bingos, CPIs do mensalão, CPIs dos correios, CPIs dos cartões corporativos, CPI do Cachoeira, enfim. Foram várias CPIs e sempre o COAF sendo fundamental. No tempo em que as CPIs funcionavam para valer, que não havia uma dominação do governo, não havia o abafa CPI da parte do governo, nós conseguimos resultados extraordinários, que levaram, obviamente, ao Poder Judiciário a matéria-prima necessária para a instauração dos procedimentos, que levaram, no caso do mensalão, por exemplo, à prisão vários envolvidos naquele escândalo, vários dos envolvidos naquele escândalo. O que nos proporcionou, inclusive, à época, pedir o impeachment do então presidente Lula, pedido este que foi, obviamente, ignorado e não teve consequência alguma. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, enfatizando a nossa posição favorável à permanência do COAF aí do Ministério da Justiça. É essencial, inclusive, porque nós estamos em meio à Operação Lava Jato, há obviamente, um papel importante do COAF nas investigações da Operação Lava Jato, e ninguém mais do que o ministro Moro tem envolvimento com a Operação Lava Jato desde o primeiro momento. Ele foi peça fundamental para que a Operação Lava Jato apresentasse os resultados que vem apresentando. Então, em que pese o fato de ter parlamentares do Centrão dispostos a dificultar a aprovação desta proposta com o COAF no Ministério da Justiça, eu creio que serão derrotados nesta sua pretensão. Vai prevalecer o bom senso, vai prevalecer o que é mais eficiente, o que é correto, e certamente nós teremos a manutenção do COAF no Ministério da Justiça. O outro assunto que me traz aqui hoje e que repercute em todo o país é o anúncio do corte de recursos das universidades federais. 30% seria o percentual de corte dos recursos destinados a universidades federais. E nós já sabemos que elas vivem dificuldades financeiras. Obviamente, há que se defender o corte de despesas. Não há como criticar a providência de se cortar despesas. Eu venho defendendo, sempre defendi, que há desperdício. Em todas as áreas da administração pública há desperdício. E é possível, sim, eliminar pelo menos 10%. Numa avaliação preliminar, certamente, a autoridade governamental vai encontrar meios para reduzir em pelo menos 10% as despesas, porque seguramente há mais de 10% em cada setor da administração de desperdício, né? Eu fui governador, tive essa experiência, eu sei que é possível sim cortar. Agora, a pretexto de que há balbúrdia numa universidade,
Imagino não ser este um bom argumento, não ser este um critério inteligente. Por quê? Porque a balbúrdia pode até existir nessa ou naquela universidade, mas certamente é exceção à regra. E seguramente da balbúrdia não participam todos os estudantes. Certamente a maioria esmagadora dos nossos universitários, dos nossos acadêmicos, não participam de balbúrdia em momento algum. Então seria injusto, seria a condenação daqueles que são disciplinados, daqueles que são ordeiros e que estão na universidade realmente para estudar e não para promover qualquer tipo de espetáculo, como qualquer balbúrdia. Enfim, esse não é um critério razoável, essa não é uma justificativa. O que é preciso é verificar onde há desperdício. Em que setor da universidade há desperdício? Aí corta-se em função do desperdício existente. O que é possível é exigir maior rigor na gestão das nossas universidades. Eventualmente, nós podemos ter uma ou outra universidade mal administrada. Então, é possível que ocorra isto, né? É possível não, é seguro, é certo que ocorre isso. Há universidades mal gerenciadas, precária a gestão de algumas universidades. Então é preciso impor um controle mais rigoroso. Obviamente a universidade tem autonomia, mas é preciso exigir eficiência até para que se justifique esta autonomia das nossas universidades. Esse será um assunto debatido. Amanhã o ministro da Educação estará aqui no Senado Federal, na Comissão de Educação, então certamente os senadores terão a oportunidade de questioná-lo sobre o corte dos recursos das nossas universidades. Enfim, nós estamos vivendo um momento em que é preciso reconhecer, chegamos ao fundo do poço. Deterioraram as finanças do Estado brasileiro, arrebentaram os cofres públicos, né? Na verdade, pilharam o Estado brasileiro. Foi o maior assalto da história nos últimos anos. Há aqueles que ainda não entendo bem por quê, se manifestam condescendentes em relação ao que se fez nesses ministérios da República, ali no Palácio do Planalto, aqui no Congresso Nacional. Aqui operou nos últimos anos aquilo que o Ministério Público denominou de organização criminosa. Desde o Mensalão, quando o procurador Antônio Fernando afirmou, tratava-se de um sofisticado esquema de corrupção, idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo. Esta foi a justificativa que encontrou o Procurador-Geral da República quando se defrontou com aquele escândalo, o escândalo do Mensalão. E depois vieram os outros escândalos. Aliás, eu dizia aqui no Senado Federal, àquela época, que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Eram tantos os escândalos. Eu lembro você que só em relação à Petrobras, eu pessoalmente protocolei 19 representações junto ao Procurador-Geral da República com as principais denúncias que chegaram ao conhecimento público, especialmente depois da Operação Lava Jato. Denúncias que foram confirmadas depois que se instalou a Operação Lava Jato. A última representação que protocolei foi no dia 22 de dezembro de 2012, e ela dizia respeito ao escândalo de Passadina. Depois, em fevereiro de 2013, houve a instauração do inquérito que levou o Tribunal de Contas da União a confirmar
o superfaturamento daquela usina de Pasadena, que agora foi vendida por uma merreca, como se diz popularmente. Se confrontarmos com o que gastou a Petrobras na aquisição daquela refinaria lá no Texas e o valor da venda agora, é um assinte, é um escárnio. Na verdade, eu posso assegurar que vendeu-se por uma merreca se compararmos com o custo da aquisição daquela usina de Pasadena. Então, tudo isso que ocorreu, os escândalos de corrupção, a incompetência do governo, a inversão de prioridades, a inversão de valores, levou o país a esta situação, que exige do novo governo providências drásticas de corte de recursos. Aliás, eu particularmente entendo que as providências deveriam ser ainda mais drásticas. Elas não estão na proporção da desarrumação das finanças. Há que se adotar medidas, providências ainda mais rigorosas. Agora, quando se fala em cortar despesas, é preciso adotar critérios que levem em conta a prioridade. Cortar na educação sempre é suscetível de equívoco. É preciso analisar com prudência, com cuidado, é preciso verificar onde é que se deve cortar. Mas é bom sempre frisar, nós estamos vivendo aquilo que é consequência de um tempo de corrupção e de incompetência no Brasil. O que há hoje de providências necessárias é uma grandeza. As reformas que são importantes, os cortes de despesas que são importantes. Eu tenho defendido desde a campanha eleitoral um limitador emergencial de despesas que, pelos cálculos que fizemos, teria que ser de 10%, já que o nosso déficit do ano, o déficit primário, é de 139 bilhões de reais, nós faríamos um corte equivalente ao déficit. Eliminaríamos, portanto, o déficit. Como funciona esse limitador emergencial de despesas? Como funcionou na Alemanha, de Angela Merkel. Em 2008, ela defrontou-se com uma crise nas finanças públicas do seu país e adotou um limitador de despesas da ordem de 3% do produto interno bruto da Alemanha. Portanto, nós estaríamos aqui adotando um limitador, sugerindo um limitador bem inferior àquele. Depois o Obama também, nos Estados Unidos, seguindo o exemplo, fez o mesmo, adotou esse limitador emergencial de despesas. É o que se faria aqui no Brasil, certamente com sucesso, porque se eliminaria o déficit do primeiro ano, deste ano, do governo, para um ajuste estrutural no segundo ano, aí sim com orçamento base zero e uma avaliação do desperdício em cada área do governo, certamente aí teríamos uma eliminação de mais de 10% das despesas, porque mais de 10% significa um desperdício, E aí nós poderíamos então dar a virada do déficit para o superávit primário. E aí vem o enfrentamento da dívida pública, da administração da dívida pública, com as altas taxas de juros, no lançamento de títulos públicos, que só fazem a festa dos banqueiros do país. São lucros fantásticos, dos bancos que operam no Brasil. Ainda agora verificamos que em um trimestre um banco teve um lucro superior a 6 bilhões de reais em apenas um trimestre deste ano. Isso significa que aí há um desafio para o governo federal, que é uma reforma no sistema financeiro nacional para, evidentemente, reduzir o impacto da dívida pública, porque o que se instalou no Brasil é o capitalismo de especulação que se consolidou antes que se consolidasse o capitalismo industrial. E o que nós tivemos nos últimos anos foi a desindustrialização. Hoje a indústria
responde por apenas 11,3% do nosso produto interno bruto. E o capitalismo financeiro vive momentos de glória, né? Operando aí explorando esse mercado da dívida pública brasileira, com altas taxas de juros na emissão de títulos públicos que fazem certamente a alegria dos banqueiros que operam no nosso país. E são reformas importantes, são desafios relevantes que esperam pelo governo, não só esses cortes emergenciais que se anuncia agora, especialmente em duas áreas essenciais, saúde e educação. Essas são áreas que deveriam ser consideradas intocáveis. E os cortes nestas áreas só se dariam em cima do desperdício, só em cima do desperdício. Mas, evidentemente, há outras áreas que nós podemos eliminar despesas desnecessárias, principalmente com a existência aí de superposição de ações, de paralelismos, enfim, de irresponsabilidade de gestão. Isto é essencial. Bem, eu quero agradecer a sua atenção nesta noite de segunda-feira, ao vivo aqui diante do Congresso Nacional, para essa conversa que teve mais o objetivo de apresentar o meu posicionamento sobre essas duas questões que estão na ordem do dia. Até porque hoje foi um dia em que fomos procurados, né? Fomos procurados por reitores de universidades federais, especialmente no meu caso, o reitor da Universidade Federal do Paraná. Já houve uma manifestação lá na última sexta-feira na universidade de acadêmicos, né, que manifestaram a sua indignação em relação a essas medidas de cortes, né? E há um anúncio de que é impossível a universidade funcionar com este corte, né? Corre-se o risco de uma paralisação em algumas das nossas universidades. Então é uma questão que tem que ser realmente debatida. O ministro está vindo aqui amanhã. Eu disse que vim aqui diante do Congresso Nacional para deixar com muita clareza qual é a minha posição em relação a esses dois assuntos. O primeiro que abordei, o COAF no Ministério da Justiça, porque há um movimento para retirá-lo daí, nós temos que resistir a esse movimento. O COAF tem que ficar onde deve ficar, que é o Ministério da Justiça. É atribuição do Ministério da Justiça esse trabalho de combate à lavagem de dinheiro, à remessa de dinheiro para o exterior de forma ilegal, não é? Então, é ali, no Ministério da Justiça, que deve ficar o COAF. E a questão das universidades, já expus a minha opinião, há necessidade de fazer cortes, sim, mas é preciso ter critério, é preciso cortar só onde há desperdício e é preciso exigir uma gestão mais competente e rigorosa na administração das nossas universidades. A crise está aí e nós temos que enfrentá-la. Muito obrigado a você por nos acompanhar nesse momento e em todos os momentos. Estamos sempre à disposição para responder questionamentos. Obviamente não agora, não teria condições de ver aqui as indagações, mas nós estaremos sempre à disposição para responder questionamentos e inclusive para aceitar as críticas construtivas, né? Só não aceitamos, obviamente, ataques à nossa honra, porque ela é intocável. No entanto, crítica em relação à atuação política, a desempenho como senador da República, essas críticas são sempre bem-vindas, porque certamente elas ajudam. Aliás, Santo Agostinho que dizia, né, prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, àqueles que me bajulam porque me corrompem. É evidente que o elogio faz parte e é necessário para estimular, mas a crítica também ela deve ser bem aceita quando construtiva. E nós estamos exatamente dispostos a aceitar qualquer tipo de crítica, desde que seja construtiva. Bom, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e uma boa noite.